Olá! Olha, quem tem uma pequena ou média empresa no Brasil precisa ficar de olho, viu? O Simples Nacional está passando por uma das suas maiores atualizações. Hoje, a gente vai decifrar a Resolução 183 e entender o que ela significa para os negócios a partir de 2025. E para não perder nenhuma novidade importante como essa, já sabe, né? Curte, se inscreve, comenta e compartilha. E olha, é fundamental dizer que toda essa nossa análise de hoje foi preparada com base no excelente material do professor Marcos Freitas. É uma fonte super sólida que vai nos ajudar a entender cada detalhe dessas novas regras. Então, para a gente não se perder em meio a tanta novidade, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender a resolução em si. Depois, os novos princípios por trás dela, quem pode participar agora, as novas obrigações digitais, as multas e, por fim, os próximos passos e prazos. Vamos lá! Bom, vamos lá. Para começar, o que é, afinal de contas, essa resolução e por que ela é tão importante assim para os pequenos negócios aqui no Brasil? Então, a Resolução CGSN 183, publicada lá em outubro de 2025, é a mais recente grande atualização das regras do jogo do Simples Nacional. E, gente, não é uma mudancinha qualquer, não. Ela mexe fundo no dia a dia das empresas, trazendo novas obrigações e conceitos, alinhando tudo com leis mais recentes. E para a gente entender de verdade o impacto disso no dia a dia, a gente precisa olhar primeiro para a base, para os fundamentos, sabe? Os novos princípios que vão guiar o Simples Nacional daqui para frente. Pois é, o novo artigo 2A traz 5 princípios que são a espinha dorsal de tudo. Além daquela simplicidade que a gente já conhece, agora entram em campo a transparência, a justiça tributária, a cooperação entre os governos e, olha que interessante, até a defesa do meio ambiente vira um pilar do regime. E essa ideia de cooperação não fica só no papel, não. Ela ganha vida no artigo 2B, que basicamente cria uma administração tributária unificada. O que isso quer dizer na prática? Que governo federal, estados e municípios vão trocar muito mais figurinhas, ou melhor, dados. A promessa, claro, é de simplificar tudo. Ok, agora vamos para uma parte que todo mundo quer saber. A parte prática que mexe com o bolso e com a operação. Quem é que pode entrar no Simples Nacional agora? E talvez mais importante, quem ficou de fora. O que a gente vê aqui é bem curioso, é um movimento duplo. De um lado ficou mais fácil entrar. A adesão agora é feita junto com o CNPJ, tudo de uma vez. Mas do outro lado, o cerco fechou. É preciso ficar muito atento. Empresa com sócio morando fora, não pode mais. A atividade principal é alugar imóvel próprio? Também não. E aquele ponto super delicado sobre disfarçar uma relação de emprego, agora está na regra, bem explícito. Beleza. Já entendemos quem pode e quem não pode estar um Simples. Agora, vamos ver o que muda na prática para quem está dentro do regime. A palavra de ordem é digitalização, e com ela vem novas responsabilidades. Para o MEI, o microempreendedor individual tem uma novidade gigante, a DASNE-INSIME. Pensa nela como uma nova declaração anual que junta um monte de obrigações que antes eram separadas. Isso simplifica a vida, né? O prazo é sempre o mesmo, fim de maio. E essa declaração é o registro oficial que vai ser compartilhado com todo mundo do fisco. Outro ponto que está gerando muita dúvida, a escrituração fiscal digital. A resolução diz o seguinte: estados e municípios podem sim exigir isso das empresas. Só que tem uma condição, e é uma condição bem clara. Eles têm que fornecer um programa, um software gratuito, para a empresa conseguir fazer isso. Sem programa grátis, sem obrigação. Bom, e se tem regra nova, tem consequência para quem não segue, né? Essa parte aqui é fundamental. Vamos entender quanto custa não andar na linha com as novas regras. E olha, o peso legal das informações declaradas aumentou, e muito. Preste atenção nesse trecho do artigo 38. A partir de agora, tudo que uma empresa informa lá no PG das DAS, aquele programa de cálculo do imposto, sabe? Basta ser considerado juridicamente uma confissão de dívida. Isso muda o jogo, a responsabilidade sobre cada número digitado ali é enorme. E o custo de um erro ou de um atraso começa aqui, R$ 200. Esse é o novo valor da multa mínima por não entregar a DEFIS ou entregar com erro. E um detalhe importante, mesmo que a empresa não tenha faturado nada no ano, se não entregar a declaração, a multa mínima é de R$ 200. Não tem escapatória. E a multa não para por aí. A estrutura dela funciona assim, olha, a base é de 2% ao mês sobre o valor dos impostos com um teto de 20%. Mas, e aqui vem a parte boa, tem um baita incentivo para quem corrige o erro rápido. Se a regularização for feita antes de qualquer fiscalização, a multa cai pela metade. E se for logo depois de receber a notificação, a redução é de 75%.
Ou seja, ser proativo vale muito a pena financeiramente. Certo? Estamos chegando na reta final. Vamos fechar com as informações mais importantes de todas. O que acontece a partir de agora e quais são as datas que precisam estar marcadas no calendário? E tem uma notícia que é um verdadeiro alívio, que vem lá do artigo 84, a segunda chance. Funciona assim: se uma empresa receber uma notificação de que vai ser excluída do Simples, ela agora tem um prazo de 90 dias para correr atrás e regularizar tudo que está pendente. Se conseguir, pronto, escapa da exclusão e continua no regime. E por falar em prazo, muita atenção com as datas. A grande maioria dessas regras todas que a gente conversou já está valendo, desde 13 de outubro de 2025. Mas tem uma exceção crucial. Aquelas multas mais pesadas do PG-10D, da tal confissão de dívida, essas só entram em vigor em 1º de janeiro de 2026. Isso dá um fôlego, um tempo para todo mundo se adaptar. E tudo isso nos leva a uma pergunta final para fechar nossa análise. Com esse novo cenário de fiscalização integrada, novas proibições e multas bem mais salgadas virando a esquina, os processos aí na empresa, a organização interna, está tudo realmente pronto para essa nova fase do Simples Nacional que começa em 2026?